Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos estudar os julgados do informativo 1046 do STF. Começando por esse julgado de direito administrativo, no qual a Suprema Corte analisou a constitucionalidade da transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos. Então, o artigo 27 da lei que regula as concessões traz essa possibilidade de transferência da concessão ou do controle societário, desde que haja prévia anuência do poder concedente. E para isso, então, para que seja obtida essa anuência, o pretendente, ou seja, o poder concessionário, ele deverá atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias para assumir aquele determinado serviço relativo àquela concessão e também comprometer-se a cumprir todas as cláusulas daquele contrato que esteja em vigor. E essa norma, o artigo 27 da Lei de Concessões, ela foi questionada, ela teve sua constitucionalidade impugnada por meio dessa ADI, uma vez que alegou-se que essa norma ela iria contra a obrigatoriedade de licitação, né? Seria uma burla à licitação, uma vez que o poder que ganha, o contratado que ganhou a concessão daquele determinado serviço público estaria transferindo a sua execução para um terceiro. E vejamos então o que decidiu o STF. O STF entendeu que é constitucional essa norma, né, no sentido de que é possível a transferência da concessão e do controle societário das concessionárias de serviços públicos mediante a anuência do poder concedente. E para chegar a essa conclusão, o STJ considerou que, com a transferência, permanecem o mesmo objeto, as mesmas obrigações contratuais e a mesma equação econômico-financeira. Então, vejam que a base objetiva do negócio, todos os requisitos objetivos envolvidos, eles são mantidos mesmo com a transferência da execução do serviço para um terceiro, de acordo com o STF. A única modificação que nós temos é uma modificação de ordem subjetiva, seja pela substituição do contratado ou seja pela própria reorganização empresarial. No entanto, o que verdadeiramente importa para a administração pública, dentre outros, é claro, é a seleção da proposta mais vantajosa. E considerando que a proposta que foi considerada mais vantajosa naquele determinado certame, naquela licitação, ela será executada nos mesmos moldes por um terceiro, o STF entendeu que foi preservada a seleção da proposta mais vantajosa. O que interessa, na verdade, não são as condições, os requisitos subjetivos daquele que está executando o serviço. Basta que ele tenha alguns requisitos mínimos de idoneidade que constem do edital daquele contrato, mas isso pode ser aferido de uma forma objetiva pela administração pública, não haverá nenhum prejuízo com a transferência da concessão para um terceiro. Além disso, o STF afirmou que esse instituto de transferir a concessão ou o controle societário das concessionárias, ele permite aos concessionários se ajustarem às adversidades da execução contratual, justamente com a finalidade de permitir a continuidade da prestação dos serviços públicos e a sua prestação satisfatória ou adequada. Então, muitas vezes, por conta da complexidade, da diversidade, da dinamicidade que envolve uma concessão, acaba sendo muito mais fácil, muito mais vantajoso essa transferência para um terceiro, né, executar esses serviços, do que, por exemplo, o poder público realizar uma outra licitação que vai exigir mais custos, mais tempo, ou mesmo assumir para si o serviço, né? Muitas vezes essa transferência, ela justamente acaba sendo mais vantajosa para a administração pública de um lado e, de outro lado, ela garante que o poder concessionário consiga cumprir aquilo que foi ajustado no contrato. Além disso, o STF ele afirmou que essas normas constitucionais que estipulam a obrigatoriedade de licitação na outorga inicial da prestação de serviços públicos a particulares não definem exatamente de que forma deve se dar essa obrigatoriedade de licitação, essa obrigatoriedade de licitar. Por isso que o legislador ordinário ele tem, sim, ampla liberdade quanto à sua conformação. E com base em todos esses argumentos, então, o STF entendeu pela constitucionalidade do artigo 27 da Lei de Concessões, julgando desse modo improcedentes os pedidos da ADI analisada.
E foi isso então que decidiu a corte nesse primeiro julgado, e nós continuamos na sequência.